10h15. CBN Direito. Hoje, aqui no quadro CBN Direito, vamos falar sobre a garantia de crédito e sobre o marco legal das garantias. O que exatamente mudou? Sobre esse assunto, eu recebo agora aqui para conversar com o presidente do Colégio Notarial do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, Helder Gomes Dutra. Muito bem-vindo, obrigada, pela presença aqui na CBN. Oi, Lígia, eu que agradeço pelo convite, agradeço também a oportunidade. Desejo um bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para a gente começar esse papo, explica para os nossos ouvintes o que é a garantia de crédito. Sim. Nós estamos tratando dentro de um contexto, de uma reforma, de uma nova marco de garantias. Uhum. As garantias são basicamente a hipoteca, um tipo de garantia imobiliária relacionada a um imóvel, e também a alienação fiduciária, que é aplicada também a imóveis e também a móveis, como carros. Uhum. A aquisição de um carro, esse próprio veículo é vendido, alienado fiduciariamente ao banco, e ele só se torna da real propriedade do adquirente, do comprador, ao final do pagamento. Isso também acontece com o financiamento imobiliário. Uhum. Então, essas duas principais formas de garantia no Brasil, que é a hipoteca e a alienação fiduciária, sofreram uma alteração, um aprimoramento, vamos dizer assim. Em benefício do consumidor, é isso? Sim, muitas vezes o consumidor ele tinha um imóvel, e esse imóvel foi oferecido a um financiamento, uhum, e esse imóvel ficava vinculado a esse financiamento. Ainda que esse imóvel fosse de maior valor do que o financiamento, do que o valor que foi recebido em garantia, uhum, ainda que já fosse feito um pagamento de um valor significativo dessa dívida, enquanto não fosse feito o pagamento total, esse imóvel ficava comprometido com aquela obrigação inicial. Vamos dar um exemplo na prática. Alguém que compra aí um apartamento, hoje muito comum, uhum, vamos pegar um valor médio aí? Sim, 500 mil reais. Comprou um apartamento financiado, deu uma pequena entrada, financiou, e aí deu em garantia, está hipotecado esse imóvel. Sim. A partir do momento que ele pagou, vamos supor, metade desse imóvel, 250 mil, ele pode até usar esses 250 mil já para pegar esse mesmo imóvel e dar em garantia em outro tipo de dívida, é isso? Sim, isso não era possível antes, Antigamente e a nova lei trouxe essa possibilidade, antigamente, esse imóvel ficava em garantia restrito àquela obrigação inicial até o pagamento total. Sim, 25 anos aí, aquele imóvel estava ali hipotecado. Sim, agora às vezes eu estou precisando de acessar um recurso, estou precisando de ter conceder um empréstimo, e o empréstimo com uma garantia, ele tem juros mais baratos. Então é melhor do que o empréstimo pessoal sem garantia. Claro. Então a pessoa pode pegar esse valor já pago, como se a gente estivesse aqui diante de uma caixa d'água, de 1.000 litros. Tá. Então esse fosse o total ali da garantia. Tá. E ela já pagou 60%, 600 litros. Tá. Então ela pode hoje usar esses 600 litros em garantia de uma outra operação de crédito. O mesmo bem, ele pode ser hipotecado, então, mais de uma vez, é isso? Isso. A gente tem, assim, são dois, como eu estava dizendo, são dois instrumentos de garantias principais. Uhum. A hipoteca e a alienação fiduciária. Uhum. A alienação fiduciária tinha como característica, e continua tendo, que a cobrança dela, se eventualmente a pessoa não pagar, ela não é feita no Poder Judiciário. Ela é feita no próprio cartório de registro de imóveis. Um procedimento Já é uma execução ali, É uma execução extrajudicial. Certo. É um procedimento mais célere. E isso auxilia, inclusive, na própria redução de juros. Uhum. Isso auxilia no próprio mercado também, que, obviamente, diante da inadimplência, ele quer ver o banco, a instituição financeira, quer reaver o bem com todo o direito, uhum, digamos assim. Esse procedimento também de execução extrajudicial, agora com essa nova lei, que esse marco das garantias, essa reforma da lei das garantias, também pode ser feito na hipoteca. Antigamente, a cobrança da hipoteca também... Então, facilitou a execução. Sim, também era só no judiciário, a execução. Se a pessoa dava um bem em hipoteca para que o banco, a instituição financeira, o credor,
né, pudesse ter acesso a esse bem, para alienar, vender esse bem e receber o valor de volta, né, ele precisaria de acessar o Poder Judiciário. Um pouco mais demorado, um pouco mais lento, com, né, alguns outros requisitos. Agora, né, também houve essa extensão, essa desjudicialização, né, quer dizer, essa transferência dessa atribuição para os cartórios, assim como já ocorre na alienação fiduciária. Então, essa é uma mudança também importante na perspectiva do sistema financeiro, né? Não apenas na perspectiva do usuário, que é indiretamente beneficiado. E na perspectiva dos cartórios, o que muda? Na perspectiva dos cartórios, a gente tem observado uma opção do legislador, né, que elabora leis, né, de transferir alguma dessas funções, né, para os cartórios, né? Tem sido exitosa essa transferência. Hoje os cartórios já praticam vários atos, como um inventário, um uso capião, né? Antigamente isso só era feito no Poder Judiciário. E agora essa execução, essa cobrança dessa hipoteca não paga, né, também, assim como já era lá na alienação fiduciária, pode ser feita nos cartórios, né? Então, há um ganho de atribuições, né, sem que isso prejudique também os direitos do devedor, a defesa, né, acompanhamento por advogado, se for o caso. Né? Então, há uma aceleração, vamos falar assim, desse procedimento. Ele se torna mais ágil e mais eficiente. A lei também criou a figura do agente de garantia, né? Qual é a função desse agente? Como que ele vai atuar? Esse é uma figura facultativa, né? Não é uma figura obrigatória, né? Mas ele pode atuar aí fazendo um intercâmbio, a interface, né, entre credor e devedor, entre esses interessados na aquisição do crédito, né? Então, a ideia é que ele também, né, possa se contratar conjuntamente, ele possa se responsabilizar, né, ele possa auxiliar no êxito dessa relação, né, entre geralmente uma instituição financeira, né, e um consumidor, né, que está interessado ali na aquisição do crédito, né? Então, essa é uma das principais funções desse agente de garantias. Muito bem. Então, na verdade, essa lei ela foi aí aprovada quase no final do ano passado, né? Foi sancionada e ela já está valendo, então. É isso? Sim, ela já está valendo. Ela promoveu essa reforma, né, nas garantias, especialmente na alienação fiduciária e na hipoteca. E ela tem esse objetivo de simplificar o procedimento, de agilizar o procedimento, né, e de fornecer ao consumidor, aquele que precisa do crédito, né, um crédito um pouco mais barato. Por quê? Porque ele pode usar de um imóvel, de um bem que já é seu, né, ofertando esse próprio bem, o saldo, né, adimplido, o saldo pago desse bem para um outro empréstimo, para uma outra garantia, né, obtendo assim condições mais adequadas, vamos falar, com juros um pouco menores do que se ele fosse buscar uma outra operação. Isso vale para os veículos. Você estava falando ali da alienação fiduciária. É muito comum as pessoas fazerem isso no financiamento de veículos. Talvez a forma mais comum, né? Isso já era aplicado, né, no financiamento de veículos, que a gente chamava de refinanciamento. Né? Então, a pessoa pagou lá 60% do valor do veículo e ela refinanciava. Já liberava, né, a alienação. Sim. Hoje, isso também se aplica aos imóveis, né? Então, uma das funções e das finalidades dessa lei foi trazer isso também para o mercado imobiliário, que é um mercado muito importante, né, para o Brasil, corresponde a uma fatia relevante do produto interno bruto, né, do nosso PIB, do conjunto de riquezas. Sim, né? Facilitou, então, tanto para o consumidor e vai dar um boom aí de novo no mercado, ajuda nesse boom, né? Sim, tem aspectos positivos de ambos os lados, né? Tanto para quem opera o mercado, bancos, construtoras, incorporadoras, mas também para o próprio consumidor. No final, você acha, então, que essas medidas elas vão ajudar até na eficiência de todo esse sistema, desde o início lá das operações até a etapa final, quando houver execução? Sim, um dos grandes reclames do sistema financeiro, um dos grandes reclames, né, do sistema financeiro, às vezes é o alto índice de inadimplência, né? É a dificuldade na retomada dos bens, né, que foram oferecidos em garantia. E essa lei, então, tem essa virtude de oferecer soluções para simplificar esses procedimentos, né? Então, obviamente que ela, na perspectiva ali do devedor, ela acaba
não agradando tanto, porque ela agiliza, né, o cumprimento ali da garantia, mas pensando no mercado, né, pensando nos outros consumidores adimplentes. Claro. Né, e no próprio... Como o eu olhar disse, tem que ser coletivo e não individual. Na própria né? instituição financeira, todos acabam ganhando, né? E vocês têm percebido já esse movimento dentro dos cartórios, das pessoas fazendo isso, ou isso ainda não está muito difundido? Em alguns aspectos, sim. Por exemplo, o oferecimento de um imóvel para mais de uma garantia, isso já é percebido, já é identificado, né? A gente também já tem percebido o ingresso nos cartórios de cobranças extrajudiciais de hipotecas, né? Como eu disse anteriormente, a hipoteca antes só era feita no judiciário, né? A cobrança da hipoteca só era feita no judiciário, e agora já começaram a ingressar nos cartórios também procedimentos de cobrança de hipoteca no caso de inadimplência, né? Então, a gente já tem observado, sim, algumas situações de aplicabilidade dessa lei. E existe um prazo, a partir do momento em que entra ali com o pedido de execução no cartório? Quais são os prazos legais aí? Hoje em dia, né, nós temos, por exemplo, em Campo Grande, a gente pode estabelecer, pela observação dos trâmites nos cartórios de registro de imóveis, a gente diz que essa execução extrajudicial, seja na hipoteca, seja na alienação fiduciária, né, ela dura entre 120 a 180 dias. Né? Então, Meio no máximo, ano. Isso, 6 meses. Bem rápido mesmo. É no máximo. Se você comparar, infelizmente, com os prazos longos do judiciário. Comparando com a justiça, é bem rápido. É bem rápido. Então, isso demonstra, né, e garantindo direitos, né, também ao devedor, dele ser ouvido, dele ser notificado, de oferecer para ele um prazo para ele apresentar uma defesa. Então, né? Vocês agora atuam até na questão de acordos também, é isso? Sim, esse acordo, né, em relação à cobrança dessa dívida, né, é conduzido juntamente com a instituição financeira. Né? Então, se a pessoa, não, eu vou resolver pagar, eu paguei as prestações que estavam atrasadas, ou quitou, né, a integralidade da dívida, a extinção, né, não a desistência desse procedimento de cobrança, de execução e a retomada do bem pelo devedor. Né? Então, isso também acontece em alguns casos. Muito bem. Bastante didática a nossa conversa aqui para o nosso ouvinte. Eu agradeço aqui o senhor Hélder Gomes Dutra, presidente do Colégio Notarial do Brasil em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, um bom dia. Bom dia, mais uma vez eu que agradeço aqui pela oportunidade de trazer essas informações. Sempre bem-vindo. Obrigado.